Livro Geração. Relembrando a vida de um profeta, compilado por Angela Smith. Testemunho da irmã Ruth Sumner. Nascimento 8 de agosto de 1932. Residência atual, Tifton, Georgia. Éramos 8 filhos na família. E minha mãe morreu quando eu tinha quase 13 anos. Meu pai era um pregador da Igreja de Deus. E depois que minha mãe morreu, eu fui morar na orfanato da Igreja de Deus em Clarendon, Tennessee, até concluir o colegial. Então me mudei de volta aqui para Tifton. O irmão Brian comentou sobre meu pai. O irmão Hoggans, que estava doente, e orou por ele no primeiro dia de abril de 1962. Ele conseguiu ir ao próximo culto. Em outra ocasião, em 22 de agosto de 1965, papai foi levado ao hospital após sofrer um ataque cardíaco. O irmão Brian orou por ele no culto da manhã e meu pai recebeu alta no mesmo dia. Os dois eventos foram mencionados na fita. Conheci meu marido, T.S. Sumner, quando frequentava a Igreja de Deus aqui em Tifton. Tínhamos visitado muitas igrejas diferentes e vimos que em uma denominação dizia uma coisa e a outra dizia outra coisa diferente. Começamos a sentir e reconhecer que isso não poderia estar certo. T.S. e eu conhecemos o irmão Hel e a irmã Cleo Evans, que também morava em Tifton naquela época, e eles testemunharam para nós do ministério do irmão Brian e nos trouxeram fitas. Estávamos em Jacksonville, Flórida, em uma das reuniões do irmão Oral Robertson, e havia duas senhoras sentadas atrás de nós, comentando que estiveram em uma das reuniões do irmão Brian. Nós as ouvimos comentar sobre as muitas coisas que tinham acontecido, e T.S. propôs em seu coração que ele iria procurar saber onde irmão Brian estava e iria ver por si mesmo o que estava acontecendo. Sua oportunidade veio em 1955, quando irmão Brian pregou em Macon, Geórgia. Houve mais de uma caravana que saiu daqui para ir a essas reuniões em Macon. O primo de T.S. tinha um gravador e ele planejava gravar os cultos assim. O T.S. ofereceu-se para ajudá-lo de modo que ele pudesse conseguir um lugar o mais próximo da frente possível. Enquanto ele estava sentado lá, esperando o irmão Brian vir à plataforma, um homem em uma cadeira de rodas foi trazido e colocado no final da fila, ao lado dele. Seu corpo estava deformado, curvado e torcido, e ele não conseguia levantar a cabeça normalmente. Durante a fila de oração, o irmão Brian começou a chamar as pessoas do público. Ele apontou para aquele cavalheiro e lhe disse quem ele era, de onde ele era e por que ele era aleijado. Então o irmão Brian pronunciou sua cura e o corpo do homem começou a se desenrolar e endireitar-se. Ele pulou da cadeira de rodas e correu para cima e para baixo no corredor, empurrando a cadeira. Foi fácil ver que esse foi um milagre completo. Um homem que nunca aprendera a andar não só recebeu cura, mas Deus lhe deu capacidade para andar e força para correr. Quando uma pessoa fica deitada em uma cama por alguns dias, ela perde toda a força. E esse homem ficou sentado naquela cadeira durante toda a sua vida. Muita gente não viu mais que o milagre acontecer, mas T.S. viu além. Ele viu que Deus havia concedido àquele homem também a habilidade para caminhar e para correr. Quando isso aconteceu, ele disse, é isso que eu queria. E ele nunca mais olhou para trás depois daquilo. A partir de então, tudo o que ele queria era saber o próximo lugar onde irmão Brian estaria. Fomos a Jeffersonville para os cultos de Páscoa, em 24 de março de 1959. Essa foi a primeira vez que viajamos a Jeffersonville. T.S. e eu queríamos ser batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. No momento da saída para Jeffersonville, a mãe de T.S. estava acamada, muito doente. Não sabíamos se ela estaria viva quando voltássemos. Estávamos no culto da manhã e depois fomos abençoados por sermos batizados pelo irmão Brian. No culto da noite, T.S. conseguiu passar pela fila de oração em favor de sua mãe. Irmão Brian lhe disse, eu creio que você foi batizado nesta manhã.
porque eu vejo que você fez algo bom. E assim ele continuou: eu vejo uma mulher aparecer entre mim e você. Bem, é sua mãe. E então ele disse que ela ficaria bem. Quando chegamos em casa, ela nos encontrou na porta da cozinha. Ela tinha preparado o café da manhã e então começamos a fazer perguntas sobre a reunião e queria saber que horas eram quando o TS passou pela fila de oração. Ao compararem o horário, concluíram que o momento exato em que ela havia sido curada instantaneamente. O nosso desejo de estar nas reuniões de irmão Brian era irresistível. A viagem de Tifton a Jeffersonville era de cerca de 1990 quilômetros e a maior parte da estrada era de uma única faixa em cada sentido. Na época, geralmente gastávamos de 14 a 16 horas em cada percurso, mas tudo valia a pena. Nós viajamos a todas as reuniões que podíamos. Vendemos a fazenda que tínhamos e separamos dinheiro para ser usado unicamente nas viagens para as reuniões de Montanha. Cruzamos todos os países e fomos até o Canadá. E quando estávamos acabando, nós utilizamos o restinho do dinheiro da fazenda na última reunião que assistimos, que foi a última reunião em Jeffersonville. Em 1965, o Senhor proveu a quantidade exata de dinheiro para todas as viagens. Um dia, TS teve que desviar o carro para uma vala ao lado da rodovia, para evitar um acidente. Meu filho, Dwight, que tinha 3 anos, estava em pé no banco e TS o segurou com o braço para impedi-lo de bater no para-brisa. Ao fazer aquilo, torceu e deslocou o quadril de Dwight. Mas não notamos isso naquele momento. Ele podia engatear, mas não andava. E quando tentávamos fazê-lo andar, ele gritava. Aquilo continuou por alguns meses. Então, Dwight começou a andar um pouquinho, mas sua perna e seu pé foram torcendo para fora. Soubemos que irmão Brian ia realizar um culto no tabernáculo em Jeffersonville. Então, fomos lá. Durante a fila de oração, eu pensei que o irmão Brian ia nos chamar, porque ele olhou diretamente para nós. Mas, em seguida, ele se dirigiu a outra pessoa. Contudo, antes que chegamos em casa, percebemos que o pé de Dwight estava se endireitando. O irmão e a irmã Cleo Evans tinham ficado em Jeffersonville para jantar com o irmão Brian. E enquanto eles conversavam à mesa, o irmão Brian disse: eu vejo um menino que foi curado. E ele começou descrevendo Dwight. O irmão e a irmã Evans mal podiam esperar para chegar em casa e nos contar. Viajamos a Birmingham, Alabama, e no caminho, nossa filha, Leslie, adoeceu. Não percebemos, mas era um tipo grave de sarampo. TS disse alguma coisa ao irmão Billy Paul a respeito de orar por ela. E o irmão Brian veio para o carro, debaixo de forte chuva, sentou no banco de trás e orou por ela. Birmingham, Leslie, ficou deitada por causa da febre alta, que não parava de subir, mas na volta para casa não conseguimos mantê-la quieta. Ouvimos o irmão Brian mencionar várias vezes o desejo que ele tinha de colocar as mensagens que ele pregou sobre as eras da igreja em formato de livro. E coube a TS a responsabilidade de ajudar a cumprir essa meta. Se não estou enganada, TS chegou a perguntar ao irmão Billy Paul sobre isso antes de eu começar a digitá-las. O irmão Brian disse que levaria cerca de 6 meses, e eu acho que se eu estivesse trabalhando de forma constante, provavelmente teria sido assim. Mas eu trabalhava um pouco, saía e depois continuava. Eu estava trabalhando com rolos de fita antigas e nosso gravador tinha um grande botão que a pessoa tinha que apertar e em seguida virar. Às vezes eu tinha que rebobinar com o dedo. E eu também não tinha um pedal ou uma máquina de escrever elétrica. Eu ouvia, digitava, parava, voltava, ouvia de novo para ter certeza de que estava certo. Quando eu terminei, acho que usamos cordas para amarrá-las, como um cadastro. Levamos para Jeffersonville no dia 14 de outubro de 1962 e eu entreguei para o irmão
para o irmão Billy Paul, que passou para o irmão Brian. Ele comentou sobre isso no púlpito e até tentou me pagar pelo trabalho. Claro que eu nunca aceitei de jeito nenhum. Lembro-me de quando o irmão George Smith foi batizado. Nós estávamos passando próximo do tabernáculo quando saímos da cidade e paramos quando vimos os carros parados no estacionamento. O irmão e a irmã Mabel, Doug, Brian, estavam ali fora. E o irmão Doug disse: "Vamos entrar. Billy vai batizar Joyce." Havia várias pessoas, e a irmã Mabel e eu eram as únicas duas mulheres ali. O irmão Brian saiu do tanque batismal e ele estava sem camisa. Ele batizou o irmão Jorge e disse e depois ele pediu desculpa por não ter uma camisa, porque ele não sabia que estava presente ali alguma senhora. Quando chegamos a Jeffersonville, ainda cedo, no sábado, nós sempre íamos ver a vovó Brian, a mãe do irmão Brian. Nós gostávamos muito de sua companhia. Muitas vezes nós a levamos para fazer suas compras e então ela queria cozinhar para nós. Depois, eram tantas pessoas que paravam na casa dela para almoçar que nós paramos de ir lá, porque não queríamos ser um fardo para ela. Não tínhamos percebido que ela ficou sentida por termos parado de ir. E ela enviou uma carta para nós, perguntando se ela tinha feito alguma coisa que nos ofendeu. Aquilo quase nos matou. Nós lhe respondeu que sentimos que era muito sobre ela, mas ela disse: "Vocês não são um fardo, não façam isso mais, voltem à minha casa." A vovó Brian adorava flores e animais. Lembro-me que ela tinha um periquito que ela havia treinado para dizer: "Louvado seja Deus." Billy é um pregador. Ela conseguia realmente ensinar esses pássaros a falar. Quando ela faleceu, fomos à funerária. Havia tantas flores lindas e o irmão Brian comentou conosco o quanto ela admirava flores. Ele disse: "Sem dúvida, ela está andando por aí admirando essas flores." Eu olhei ao redor para ver se eu conseguia vê-la. Quando ele disse aquilo, eu não consegui ver, mas da maneira como ele disse, eu creio que ele a viu. O irmão Harry nos ligou e contou sobre o acidente no Texas. TS ficou sem saber se ia ou não a Marilo, mas finalmente ele decidiu ficar em casa e orar. Desde o momento em que ouvi falar sobre isso, TS não mais saiu de casa. Ele ficava no quarto em constante oração, a apenas alguns metros do telefone. Não sabíamos o que ia acontecer depois que o irmão Brian partisse. Todo mundo tinha se tornado tão dependente dele. Ele era tudo. E então, de repente, ele não estava mais aqui. Sentimos como se o mundo fosse desabar sobre nós. Foi uma sensação de perda quase esmagadora. Creio que foi em 1959 quando eles colocaram uma placa no jardim da casa do irmão Brian, com um número de telefone para as pessoas ligarem marcando uma entrevista. Havia tanta gente vindo à sua casa que ele não conseguia sequer descansar. Quando isso aconteceu, o irmão Brian nos confidenciou: "Eu quero dizer para vocês, quando vejo pessoas como vocês dirigindo por aí, dá vontade de pegar essa placa e jogá-lo mais longe que eu posso." Saber que ele se sentia assim já significava muito. E ainda significava. Existem amigos, mas existem amigos especiais. Ele era tudo isso e muito mais.